Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, você que está conectado a este podcast do Ministério Diante do Trono, UAMBO. Este programa, portanto, é realizado num sentido de oportunidade, isto na medida em que todos os meses de dezembro, portanto, no Ministério Diante do Trono, UAMBO, nós realizamos então um programa denominado 21 dias de jejum e oração. E este programa decorre de 1 a 21 de dezembro. E este ano nós não fugimos à regra, já começamos e, portanto, hoje é o terceiro dia deste programa, não é? De 21 dias de jejum e oração, sob o tema Maravilhosa Graça. Então, como dizia eu, que é num sentido de oportunidade, na medida em que nós aproveitamos tanto a deixa dos pregadores para, de alguma maneira, pudermos interagir um pouco mais, explorar algumas coisas que não podemos questionar enquanto o homem de Deus está a pregar. Então, para esta edição, nós temos tão somente um dos grandes expoentes, um dos grandes pregadores que, tanto nós temos neste tempo, nesta nação. Ele é casado, um homem muito abençoado e praticamente só não está já na diante do trono, mas isso depois lá nós vamos negociar, lá mais para o final. Mas eu, sem delongas, quero saudar o pastor Isaac Lufungula. Meu pastor, bem-vindo. Paz do Senhor. Amém, amém, amém. Como é que está a ser no AMBO, nesta edição dos 21 dias, um clima assim ameno? Como é que está a ser, como é que foi recebido? Está tudo ok? Se tiver alguma coisa para reclamar, também pode já colocar aqui que a diaconia está preparada para dar conta do recado. Não, gosto de estar aqui, me lembra muito a minha terra natal, pois esse clima chuvoso aí, e a igreja nos tem tratado da melhor maneira, né? Temos sido tratados com muito zelo, com muito carinho, então estamos animados em fazer parte dessa igreja avivada, essa igreja cheia de ânimo, essa igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom. Portanto, para quem não conhece o pastor Isaac Lufungula, pronto, hoje o título também pesa, né? Pastor Isaac Lufungula. Então temos essa certa distância e muitas vezes o homem de Deus está no altar e talvez quem está conectado gostaria de saber quem é o pastor Isaac Lufungula, por favor. Eu sou o sétimo filho entre 7 irmãos maternos, né? E na parte do meu pai não sei que número eu sou. Sou casado, né, com Esperança Lufungula. Temos 4 filhos biológicos e tem mais aí uns adotivos lá em nossa casa. Sou pastor da Igreja Visão Cristã. Sou formado em teologia pelo Instituto Superior de Teologia do Lubango. Também sou formado em liderança pelo Instituto Sul-Africano EMIT. É mais ou menos isso a meu respeito. Muito bom, muito bom. Glória a Deus, glória a Deus. Qual é a comida favorita do homem de Deus? Qual é a comida que o homem de Deus não abre mão e se tiver de jejum tem mesmo que afastar, senão pode quebrar o jejum? Qual é a comida favorita do homem de Deus? Não, eu o jejum já não quebro mais por Glória causa a Deus. do propósito. Muito né? bom, muito Eu bom. jejuo com propósito, então venha o que vier. Eu acho que as causas que me levam ao jejum não teriam um prato que me faria retroceder. Amém. Mas eu sou da Willa, gosto de carne. Boa. Uma boa carne, e tudo que tiver, um prato que tiver carne. Só não gosto de fungo, mas gosto muito de arroz, batata, se tiver carne, Glória a Deus. eu gosto. E avançar. Um bom bacalhau com nata, aí também eu gosto. Muito bom, muito bom. Glória a Deus, glória a Deus. Nós aqui avançamos. Pastor Isaac, portanto, em que contexto Jesus o alcançou? Em que ambiente, que período de sua vida? Foi na igreja? Ouviu uma mensagem? Conte-nos um pouquinho mais. Em que contexto, em que ambiente, não é? E quando, portanto, Jesus Cristo o alcançou? Eu, desde a minha infância, pelo que eu me lembro, eu sempre estive na igreja. Minha mãe é de família protestante. Eu cresci na igreja da IESA. Minha infância, minha adolescência, aí quase perto da minha juventude eu estive na IESA.
fui batizado também na igreja da IESA. Então, as bases do meu discipulado é da IESA, por isso, para quem me ouve pregar, eu sou um pouco mais conservador. Apesar de ser um pregador pentecostal, eu sou muito conservador a certos princípios da palavra de Deus, isso tudo por conta da minha escola anterior. Conversão. Eu fui batizado em 2004 e também me converti depois do meu batismo. Na verdade, eu fui batizado, não convertido, né, porque decorei a fé evangélica, estudei todos os livros, o livro do catecismo, decorei tudo aquilo e aprovei no texto que me foi aplicado e fui batizado. Mas em 2004, em um acampamento que a igreja IESA havia organizado, um acampamento de jovens e adolescentes, foi onde eu ouvi a palavra e nunca fui tão confrontado com o evangelho como fui naquele dia. E desde aquele dia, o que eu me lembro assim que, uau, eu tive um encontro com Cristo, tive um encontro com Deus naquele acampamento. Desde o acampamento em 2004 é que eu venho assumindo posições assim na fé, compromisso com Deus e com a palavra. 2004, tão logo saímos do acampamento, eu como se acendeu uma tocha acesa no meu coração e comecei a pregar para os meus vizinhos, para os meus sobrinhos, na altura pequenos, e desde aí nunca mais parou. Então só foi aumentando a responsabilidade. Depois é que eu saio da igreja IESA, venho para a igreja Visão Cristã. Glória a Deus, muito bom, muito bom. Pastor Isaac, coloca um ponto assim bem interessante e que é alguma dinâmica, penso que assim constitui um pouco a realidade das igrejas e tocou em um aspecto bastante interessante. É incrível notar que as pessoas, elas são batizadas, acho que um pouco, portanto, é uma realidade nas igrejas, vamos assim considerar tradicionais, né? Portanto, tem toda a catequese, toda aquela dinâmica, as pessoas são batizadas, mas, e é uma experiência que também não fugimos, né? Que de facto nós chegamos a encontrar a Jesus, vamos assim dizer, após o batismo. Parece que era expectável que primeiro recebêssemos a Jesus, né? Confessássemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e em função disso fôssemos às águas, mas parece que a gente acaba vendo uma inversão, as pessoas são batizadas, mas depois de facto exatamente, poderias dar assim alguma chega um pouquinho porque que tem eu notado? penso assim, né? Eu acho que existem algumas razões pelas quais os filhos dos crentes das igrejas tradicionais são batizados. Uns são batizados porque o pai é crente daquela igreja e ele também tem que ser batizado. Eu ainda lembro a minha mãe, ela me dizia assim, no exame do batismo, se te perguntarem por que você quer ser batizado, não diga porque a minha mãe disse que você tem que ser batizado, mas diga porque eu quero ser batizado. Então, tem essa questão de os pais trabalham para que os filhos sejam batizados, né? Os filhos chegam até o batismo. Você tem que ser batizado porque você é meu filho e eu sou crente da IESA. Isso é uma coisa que acontece muito nas igrejas tradicionais. Diferente um pouquinho daquelas igrejas um pouco mais independentes, onde a pessoa está no culto por si só, toma uma decisão por conta de uma palavra, por conta do encontro com Cristo. Então eu penso que devia-se trabalhar um pouquinho mais no discipulado, na questão devocional, né? O homem e Deus, você e Deus, a tua alma. Porque eu penso que as igrejas estão muito preocupadas em nos passar muita informação sem nos transformar em uma vida devocional, em que eu começo a ter noção do divino e desse relacionamento com Deus. Que Deus é um Deus santo, que é um Deus que quer se relacionar comigo através da palavra, através da oração, através das disciplinas espirituais cristãs. Né? Muito bem. Glória a Deus por isso, muito bom. Então nós estamos aqui nesta edição deste podcast do Ministério Diante do Trono, ano 2025, e como nós já fizemos referência, meu convidado é Pastor Isaac Lufungula. Pastor Isaac, diz-nos, portanto, durante este percurso, chegado até aqui, quais foram os maiores desafios que enfrentou na fé? Eu acredito que muitos, talvez, eventualmente tenham enfrentado, ainda estejam a enfrentar, mas de forma particular, quais foram os maiores desafios que
atravessou na cristandade chegados até aqui? Eu penso que o desafio primário que eu luto com ele até hoje, ou todos os dias, é primeiro o desafio de não desistir, né? Porque a vida cristã, ela nos pressiona de todos os lados. Não desistir também hoje é um desafio. Certo. Ser constante, ser abundante naquilo que nós estamos fazendo. Então, primeiro, o principal desafio é não desistir naquilo que nós, desde os primórdios, passamos a acreditar. Então, porque nós temos visto muitas pessoas desistindo, até apostatando da própria fé. E outro desafio também é as constantes mudanças, né, na fé, que eu posso chamar talvez aqui de febre. Hoje o Evangelho, não só hoje, mas já faz muito tempo que o Evangelho em Angola vai sendo influenciado por febres. Febre dos ministérios, febre dos movimentos, aí vem os ministérios, vem o movimento profético, vem os movimentos reformados, vem o movimento pentecostal, vem um monte de febres que vão surgindo no Evangelho, que você precisa saber qual é o teu padrão, qual é o padrão bíblico, o que fazer para se manter naquilo que no começo nós passamos a acreditar, porque há muitos movimentos que foram, hoje já não são, aconteceram, hoje já não, porque aquilo que era ministério há 15 anos atrás, hoje se transformou em igreja. Exatamente. Então amanhã essa febre também vai passar, não sei qual febre vai vir, e de tempo em tempo vai vir uma febre. Então o desafio que eu tenho enfrentado mesmo é esse de se manter, saber em que Deus me chamou, porque para cada pastor ou chamado por Deus, Deus lhe deu uma mensagem. Então, o desafio é não trocar essa mensagem por conta da pressão, por conta dos likes das redes sociais, por conta dos seguidores, é manter essa mensagem. Muito é um bom. dos desafios. Muito bom. Pastor Isaac, do ponto de vista do ministério, não é? Como pastor, não é? E talvez aqui seria de forma um pouquinho mais generalizada, e se talvez já terá parado para fazer uma observação, quais são os desafios que os pastores, quais são as tentações que tanto todo pastor está sujeito a atravessar? Quais são as tentações que, de uma ou de outra maneira, olhando de uma forma geral, tende muitas vezes a afetar os pastores, não é? A pressão do ministério, e talvez aqui a gente pega já de uma forma um pouco mais particular, como tem sabido gerir, porque a gente sabe que ser pastor, de facto, em si, tem o seu peso, tem o seu ônus. E quais são as tentações que estão inerentes ao ministério pastoral e como, não é, de forma particular, tem portanto, lidado? Olha, o ministério pastoral, né, apesar de ter alguns poucos no nosso país e no mundo que estão se dando bem em muitas áreas no ministério, falo financeira, projeção e tudo mais, mas o ministério pastoral é um ministério desafiador. Uma das principais tentações, eu repito, é a tentação de não desistir. O ministério pastoral é um dos ministérios de ano em ano, os pastores desistem, estão depressivos e estão tirando as suas próprias vidas, porque o pastor não só pastoreia o membro, se ele não tiver cuidado, daqui a pouco ele também está pastoreando o problema do membro. Exatamente. Então você fica um pastor dos problemas, não do membro. Certo. Então nós não fomos chamados por Deus para pastorear problema dos membros, mas é para pastorear os membros, ensinar os membros a lidar com os seus problemas. Uau. Então, quando o pastor ressente tudo, o membro sofre, ele sofre, o membro padece, ele padece. Todas as crises que o membro sofre, ele acaba trazendo para si, e isso vai gerar problemas na vida dele e na sua própria família, e pode arrebentar com o ministério. Então, a primeira tentação é a tentação de não desistir, por causa dos desafios, a escassez. Conheço amigos pastores que passam extrema necessidade, porque hoje a igreja é vista por muitos que estão fora da igreja como um negócio, uma fonte de renda. Mas quem está dentro sabe que se fosse para abrir um negócio, eu não abriria jamais uma igreja. Jamais uma igreja. Então, tem essa prerrogativa. A outra mesmo é a tentação de não dissolver o evangelho, para você fazer um evangelho que funciona segundo a vontade dos clientes. Exatamente. Porque hoje temos muitos clientes e poucos crentes.
Muitos clientes vêm para as nossas igrejas, não é porque ele quer ser crente, quer aderir à fé, quer amar o Evangelho. Eu me converti num tempo que não me prometeram nada. A única promessa que me fizeram é Cristo, é o céu. Então eu aceitei a Cristo porque eu queria e quero ir para o céu. E essa é a mesma esperança que eu luto para preservar até hoje. Eu não quero estar na igreja porque vou ter carro, vou ter casa, vou casar ou vou ser curado de uma doença. Eu quero estar na igreja porque eu sei que um dia o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar e Cristo vai vir buscar a sua igreja. Então, hoje é um desafio se manter ou manter o evangelho puro, sem mistura, sem inventar promessas furadas para manter os crentes dentro da igreja, para entreter os clientes dentro da igreja. Isso é um desafio muito grande. O outro desafio também no ministério pastoral é questões financeiras, porque a maioria dos crentes olham para o pastor como o espírito, né? Pastor é o espírito, não, mas o pastor não é o espírito, o pastor é alguém que também tem necessidades, o pastor também tem sonhos. O pastor tem uma família, tem filhos que ele sonha ver se darem bem na vida, ter uma boa educação, ter boa saúde, ter boa alimentação, ter boas condições para viver e para se desenvolver como homem. Hoje, só para ter ideia, a maioria dos pastores tem filhos ímpios. Bem visto. E é paradoxal. Por que os filhos dos pastores são ímpios? Porque eles estão decepcionados com o Deus do Pai. Quando Deus apareceu para Isaac, ele disse: eu sou o Deus do teu pai Abraão. Quando apareceu para Jacó: eu sou o Deus do teu pai Isaac. Quando apareceu para Moisés, disse: eu sou o Deus do teu pai Abraão, Isaac e Jacó. E Moisés, quando escutou: eu, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele se predispôs para ouvir o Deus dos seus patriarcas, porque ele tinha bons referenciais do Deus dele. Agora, quando os filhos do pastor veem o Deus dele, o Deus do pai dele, parece que tem prazer em ver o pai dele sofrer, em ver o pai dele num ano dorme numa província, no outro ano acordam todos eles em outra província. Isso vai gerando algumas decepções. Então eu penso que essa pressão sobre o pastor, que acaba também afetando a família do pastor, porque o pastorado é a única profissão, eu chamo de profissão aqui entre aspas, porque o pastorado é vocação, em que quando o pastor é chamado, ele é chamado com toda a sua família. Você não vê um médico arrastando a sua mulher de um lado para o outro, você não vê um militar arrastando a esposa de um lado para o outro, você não vê o professor, onde ele trabalha, arrastar mulher, filho de um lado para o outro, mas o pastor, se ele foi chamado, a família dele toda tem que estar lá. A igreja faz questão, quer ver a esposa do pastor aí, quer ver os filhos do pastor aí, mas o professor, os alunos estão nem aí se ele tem mulher ou não, polícia, o médico, o deputado, o ministro, nós nem sabemos quem são as esposas dos nossos deputados, mas a esposa do pastor tem que vir para o culto, tem que aparecer aí e tudo mais. Então nós temos esse desafio e é muita pressão sobre a vida do pastor nesses termos. Bem visto, bem visto. Uau, uau, uau. Jesus. Que tempo, que tempo. Pastor Isaac, tocou em algum aspecto bem interessante, dissolver o evangelho, né? E essa dicotomia, crentes versus clientes, né? Assim, na concepção do pastor Isaac, o que está na base de muitos ministros se reduzirem a isto? Começaram bem fervorosos, mas com o tempo, de facto, dissolvem mesmo o evangelho para se adaptar. E a gente vai notando que hoje por hoje as igrejas é um pouquinho isso. As pessoas vêm mais do que por causa, não é, de Jesus, é muito por causa do que Jesus pode dar, ou que talvez os pregadores promovem do que Jesus pode dar. O que pode estar na base disso, a teu ver? Eu penso que há um espírito de apostasia, né, que Paulo fala que nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmos e se desviariam da sã doutrina. Mas também muitos pastores vêm para o ministério já com muitas necessidades. Certo. Então ele vem para o ministério não só como um vocacionado,
mas como alguém que também tem necessidades e vê o ministério como um meio de suprir essas necessidades. Então, se eu venho para o ministério por conta da necessidade, então se quem vem para eu servi-lo, para eu obter algum ganho dessa pessoa, eu tenho que agir e servir conforme o agrado dessa pessoa, então eu tenho que me dissolver. Não tem aquele negócio de se manter firme, que quem muda na igreja não é o evangelho que se prega, é quem se propõe a aceitar o evangelho. Exatamente. Por isso hoje as pessoas, os crentes estão muito mimados, tudo por nada a mensagem é dura, mas dura como? Se o evangelho é a palavra. Então isso, a necessidade dos ministros, o querer parecer bem na foto, o querer ter uma igreja light, agora também com esse movimento, como eu disse, a outra febre dos coaches, isso hoje é uma febre. Isso é uma febre que daqui a pouco vai passar, eu não sei qual outra febre vai vir também. É uma febre. Fala-se dos sacerdócios também. Isso é uma febre. Poxa. Então, você veja que o movimento coach já está a perder a sua força no nosso país. Você vê esse sacerdócio também, um ou outro assume. Então, são febres, mas o evangelho continua puro. O evangelho continua santo. Só precisamos homens que se comprometam com o evangelho. Então, essa dissolução do evangelho é porque é um caminho, é um atalho. Que você enche rápido a igreja, você obtém resultados muito rápido, porque as pessoas não querem vir numa igreja onde são confrontadas, mas elas querem encontrar conforto mesmo em cima dos seus pecados. O ladrão que continua ladrão, a prostituta que continua prostituta, desde que ela dá o dízimo dela e recebe uma oração paliativa do pastor, e recebe uma promessa que você vai ter, você vai chegar, você vai conseguir. Então, isso enche rápido a igreja, mas agora o evangelho do confronto, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga após Jesus. As pessoas não querem, na verdade, um compromisso. Porque Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a mim mesmo é deixar de fazer a minha vontade para fazer a dele. Por isso hoje as pessoas têm Jesus como Salvador, não como Senhor. Porque o Senhor tem exigência, o Salvador só me leva para o céu. Então elas não querem o Jesus Senhor da vida deles, o Jesus que manda, o Jesus que orienta. Elas querem o Jesus Salvador apenas. Por isso nós temos esse tipo de crente. Você vê ele no TikTok, no histórico dela, está numa festa a dançar, comer a banana, no mesmo story está num culto. Porque é esse evangelho que permite tudo, aceita tudo. Hoje vivemos um evangelho no nosso país que é proibido proibir. Poxa, é proibido proibir. Proibido proibir. Bem visto, bem visto. Uma quarta questão, já na reta final, minha questão teria que ver com avivamento em Angola. É alguma questão que em todos os encontros, vamos assim dizer, onde os crentes estão, discute-se bastante a questão do avivamento. O nosso país já foi avivado, é avivado, ainda está, portanto, por ser avivado. Em termos de avivamento em Angola, Angola é um país avivado, pelo sim, pelo não, não é caso Angola não seja um país avivado. O que é que tem sido o entrave, na ótica do pastor Isaac, qual é o maior entrave para o avivamento em Angola? A falta de identidade da igreja. O que eu penso é a igreja precisa ser mais igreja. Mais igreja no sentido de que a igreja tem uma identidade e essa identidade não pode ser influenciada por políticos ou por adeptos da igreja. A igreja em si é uma organização com identidade própria, com princípios próprios, apesar de estar num mundo ou num país como o nosso. A igreja não está em Angola para adquirir alguma identidade. A igreja tem uma própria identidade. A igreja não pode se parecer com o judaísmo, como a igreja está sendo judaizada hoje. A igreja não pode se parecer com o africanismo, não pode ser uma igreja afrocrata, não. A igreja tem que continuar a igreja, como Jesus Cristo falou na sua palavra, e edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é a igreja? Alguém disse que a igreja é a junção entre ferro, areia, madeira e deu ouro. Ou seja, juntou-se coisas que não têm nada a ver e deu uma substância completamente diferente daquilo que se juntou. Sabe quando você junta farinha, ovo e manteiga, em vez de sair bolo, saiu uma barra de ouro. É a igreja.
veio o judaísmo, os gentios se juntaram, e quando chegaram na cruz, aos pés de Cristo, saiu um povo chamado igreja, que não somos judeus, não somos gentios, mas somos o povo escolhido de Deus. A igreja é uma nova raça que foi estabelecida por Deus. Agora, falar de avivamento, primeiro, a igreja precisa se posicionar. Segundo, para que haja avivamento tem que haver arrependimento. Não tem avivamento sem arrependimento. Os pastores precisam se arrepender. Temos muitos pastores, profetas, apóstolos que nem crentes são, mas estão dirigindo igreja. Tem muitos que deviam ir ainda para a turma do discipulado, para aprender o beabá, o João 3,16 da fé, em vez de eles estarem na frente de muitas igrejas. O avivamento vai começar quando houver arrependimento, quando voltarmos para uma oração que verdadeiramente chame a atenção de Deus. Não é a oração do me dá, me faz, me eleva, não. É a oração se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então precisamos de uma igreja que se arrependa, que volta para a oração e volta à Bíblia, porque o avivamento que precisamos é um reabibliamento. Uma igreja que volta para a Bíblia, que a Bíblia volta no púlpito, que a Bíblia volta a ser aberta. Está escasso hoje você entrar num culto que abriram a Bíblia. Hoje a pregação começa, irmãos, eu tive a vir aqui, no caminho vi isso, e começa aí, irmãos, eu tive a dormir, tive um sonho. A pregação começa no sonho. Eu já fui em cultos assim. O pregador ficou 2, 3 horas, 4 horas contando o sonho dele, depois entrou para as revelações, estou a ver, estou a sentir, e você fica, é para isso que a gente veio para o culto. Eu acho que nós precisamos voltar para a Bíblia, porque avivamento sem Bíblia é espiritismo, é comício, é qualquer outra coisa menos avivamento. E isso os partidos políticos podem fazer. Se nós achamos que avivamento é juntar um monte de gente num lugar, os partidos políticos estão juntando melhor do que a igreja hoje. Então eu penso que avivamento é mais do que juntar um monte de pessoas num estádio, num campo. Eu acho que avivamento é juntar pessoas num lugar para fazer a coisa certa. Que é se arrepender dos pecados, voltar para a Bíblia, voltar a ensinar sobre temor a Deus, voltar a ensinar sobre busca a Deus. Amém. Glória a Deus. Agora, se Angola já foi avivado, eu não sei. Tem focos de avivamento. Mas o país como tal, eu não me arriscaria a dizer que o nosso país já foi avivado. E se já foi o país todo, talvez alguém depois me refresca quando, em que ano, em que Angola toda foi avivada. Nosso país sempre esteve no ranking da corrupção, não é? Os nossos líderes sempre se assumiram como anti-Deus. Nosso país o tempo todo as igrejas são perseguidas e fechadas. Então, o avivamento começou como? Quando? Então, agora, tem focos de avivamento. Tem coisas que Deus está fazendo muito boa em muitas partes do nosso país, como Luanda, Uambo, Benguela, Namibe. Muitas províncias do nosso país estão experimentando foco de avivamento. Deus avivou um grupo aqui, avivou uma igreja aqui, avivou um departamento. Então, tenho visto isso. Temos visto isso. Glória a Deus. Para esta edição, estamos refletindo sobre a temática maravilhosa graça. Pastor Isaac, maravilhosa graça. Amazing Grace. Isto quando o homem de Deus teve contato com essa temática, maravilhosa graça, ou quando se propõe para refletir sobre a maravilhosa graça. O que sobe em teu espírito? Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, essa graça que nos constrange. Amém. Amém. Essa graça que pega um pecador lá no lamaçal do pecado e ele faz ser filho de Deus. Amém. Essa graça que pega um homem sem esperança de vida eterna, sem esperança de aliança com um Deus eterno, e lhe traz para perto e lhe coloca na mesa para se assentar com Deus Todo-Poderoso. Essa graça que nos faz perceber que a salvação não é um mérito humano, é um favor de Deus. Que o que somos, o que temos, não tem nada a ver com o que fazemos, mas é com o que Ele fez. Então nós precisamos voltar a trazer essa graça nos púlpitos no nosso país, porque está vindo de novo um evangelho legalista
aquilo que Paulo combateu aos Gálatas, dizendo: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem vos disse que para serem salvos vocês têm que adicionar lei na graça, sacrifício humano na graça? Então hoje estamos a viver um tempo em que o evangelho está sendo adulterado, misturado, e as pessoas já estão a crer que se eu conseguir é porque eu me esforcei, eu paguei um preço. Essa maravilhosa graça que não anula o esforço humano, mas essa graça que ainda assim supera as nossas expectativas, a graça que está acima de qualquer esforço humano. Glória a Deus, aleluia. Tem uma geração que está vindo agora, que está tendo acesso a coisas que essa geração de patriarcas não teve, acesso a muita informação. Essa era da informação que exagerada, né? Então, sejam equilibrados, em vez de vocês estarem a condenar, se colocarem simplesmente na posição de críticos. Aprendam com os nossos mais velhos, aprendam com aqueles que Deus tem levantado e tem chamado para fazer o que estão fazendo hoje. Eu sei que essa geração que está chegando vai fazer obras maiores do que a geração anterior. Amém. Então, permaneça. Glória a Deus. E finalmente uma palavra para quem esteja lá, esteja a passar por alguma luta, por alguma dificuldade, pelas N situações. E também estamos obviamente em dezembro, um tempo em que se promove o espírito natalício. Alguma palavra que o pastor Isaac gostaria de deixar para quem a essa altura poderá ter contato com este nosso podcast, por favor. A palavra que eu deixo é: mantenha fé, continue crendo que fiel é Deus. Paulo disse: aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Saiba que aquilo que Deus começou na tua vida, Ele ainda vai terminar. Não importa as circunstâncias, não importa os momentos difíceis que você esteja vivendo. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra ao meu favor. Então o teu Deus vai se levantar sobre a terra ao teu favor. Paulo disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Ok, pastor Isaac, muito obrigado. Obrigado por aceder ao nosso convite, por essa agenda bastante corrida, ainda assim conseguiu reservar algum tempo. Só nos resta mesmo agradecer e a nossa oração que Deus continue abençoando e prosperando poderosa, mais poderosamente. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, sua esposa, seu ministério. E como diante do trono, é um privilégio sempre termos aqui o homem de Deus. E a nossa gratidão, portanto, em nome de toda a equipe do Ministério Diante do Trono, nós agradecemos e oramos para que Deus continue abençoando poderosamente. Amém. Amém. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Então foi assim a nossa conversa, nosso podcast com o pastor Isaac Lufungula. Então, siga ali as nossas páginas, esteja atento, porque nós ainda vamos passar muito conteúdo durante este tempo. Nós temos sempre deixado apelo, não é? No sentido de, portanto, deixar aqueles 3 Cs, não é? Os 3 Cs, o curtir, o comentar e o compartilhar, né? Curta, comenta e compartilha, que nós ainda temos muito para apresentar durante este tempo. Siga as nossas páginas e até uma próxima oportunidade. Bless.